Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo Venceslau Braz no Brasil. Essa aula é a 10ª de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. Neste estudo, nós vamos compreender o que foi o governo Venceslau Braz no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Venceslau Braz no Brasil. Vamos lá comigo? Todos atentos. Governo Venceslau Braz no Brasil. O que foi? O governo Venceslau Braz foi o período da história do Brasil entre 1914 a 1918, na qual a República Brasileira foi governada pelo mineiro Venceslau Braz. Então, Venceslau Braz, está aqui a imagem dele. Ele governa o Brasil de 1914 a 1918. Agora nós vamos conhecer e analisar os principais fatos que marcaram a história do governo Venceslau no Brasil. Nós temos todos estes fatos e vamos passar por todos eles. Vamos lá comigo? A primeira greve geral de trabalhadores no Brasil foi um dos fatos que marcou a história do governo Venceslau Braz, porque ela ocorreu em junho de 1917 na cidade de São Paulo e contou com a participação de mais de 40 mil trabalhadores da indústria têxtil. Com isso, os trabalhadores reivindicavam aumento de salário e diminuição da jornada de trabalho, que na época era de 16 horas por dia. Porém, os industriais recorreram ao governo Venceslau Braz, que enviou tropas federais para reprimir o movimento grevista. Então aqui nós temos esta imagem retratando os trabalhadores em greve geral em São Paulo, que foi a primeira greve geral dos trabalhadores aqui no Brasil, em junho de 1917, que foi tratado como caso de polícia. Vamos para o próximo fato aqui. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi um outro fato que marcou a história do governo Venceslau Braz no Brasil. Porque navios da Marinha Mercante Brasileira foram afundados por submarinos alemães na França. Com isso, o Brasil foi obrigado a entrar no conflito em 26 de outubro de 1917. Porém, a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi limitada. Apenas o Brasil enviou ao campo de guerra na Europa uma equipe de médicos e de enfermeiros e um grupo de aviadores e de patrulha naval que foram enviados para mapearem a costa atlântica da África e do Atlântico Norte. Então nós temos aqui esta imagem retratando a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra de conflitos. Lá mais na frente nós vamos estudar com mais detalhes a Primeira Guerra Mundial, este conflito de 1914 a 1918, ok? Então vamos agora aqui para a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um outro fato que marcou a história do governo Venceslau Braz no Brasil, porque ela foi um conflito armado que ocorreu numa região de contestação territorial entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Por isso, o nome de Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ocorreu entre outubro de 1912 a agosto de 1916 e foi liderada principalmente pelo monge José Maria, que sensibilizou da situação de miséria dos camponeses desta região. Por isso ela foi considerada um movimento messiânico, assim como a Guerra de Canudos. Uma das causas da guerra foi a expulsão de mais de 20 mil camponeses de suas terras, onde eles cultivavam
a erva mate, e que foram usadas para a construção da estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. A outra causa da guerra foi que, após a construção da estrada de ferro, a empresa norte-americana responsável pela execução da construção da estrada de ferro deixou uma grande quantidade de pessoas desempregadas, fato que gerou o aumento de pessoas em más condições de vida. Neste conflito morreram mais de 5.000 camponeses e centenas de soldados. Contudo, a guerra só terminou em 1916, quando as tropas oficiais prenderam a Deodato, o último chefe do reduto dos rebeldes. Então aqui na imagem nós temos o mapa, a estrada de ferro, o mapa do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ou seja, da região sul do Brasil. E essa estrada de ferro aqui, ó, ligando São Paulo ao Rio Grande do Sul. Na construção dela, que foi feita por uma empresa norte-americana, as pessoas que residiam aqui nessa região entre Santa Catarina e o estado do Paraná, uma região de contestação territorial entre os dois estados, Paraná e Santa Catarina, as pessoas que residiam aqui, elas foram desapropriadas de suas terras sem qualquer indenização. E depois que termina então a construção da estrada de ferro, elas ficam desempregadas sem um amparo para a subsistência. Então aí nós temos o conflito denominado de Guerra do Contestado, mais uma situação em que o governo tratou como caso de polícia, não chamou a população para um diálogo, para compreender a situação de miséria, de fome, de desemprego que essa população aqui da região do Contestado estava vivendo. Então, com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a participação de todos, um abraço, até o próximo encontro.